2 Timóteo, abra sua Bíblia no capítulo 4, 2 Timóteo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, está escrito aí no primeiro verso, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Paulo começa, essa sessão final de sua carta, depois de já ter falado um monte de coisa, depois de já ter abordado uma série de questões importantes para o jovem Timóteo, preparando ele para essa sessão final aqui. Porque essa carta de Paulo a Timóteo, essa segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, é uma carta muito especial por duas razões. A primeira delas é porque se trata de uma carta convite ao ministério. Então, é um convite ao ministério. Você já deve ter ouvido várias vezes pregadores, avivalistas, gente que vem até o púlpito para convidar voluntários e convidar obreiros para a obra de Deus. E louvado seja Deus que você ouviu isso. Eu também ouvi muito ao longo da minha vida. Então, existem várias formas de se convocar alguém para o ministério. Várias formas, né? Essa aqui é a forma paulina de convocar alguém para o ministério. Essa carta é importante em primeiro lugar por causa disso. É uma convocação para a obra do ministério. Então, se você se sente alguém comissionado por Deus, alguém que tem um chamado ministerial, prepare-se. Essa aqui é a sua carta. É hora de você colocar à prova realmente o seu chamado. Se você é chamado por Deus ou não, aqui você vai sentir no seu coração. Penso eu, isso é uma coisa que só Deus pode fazer. Mas essa carta também é especial por uma segunda questão. E essa segunda questão é porque são as últimas palavras de Paulo. Não apenas a Timóteo, mas ao mundo. Essa é a última carta de Paulo. Quando Paulo coloca o seu ponto final aqui no verso 22, o Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com você, ponto. Quando Paulo coloca esse ponto, sua pena descansa e seu corpo tomba no descanso eterno de Deus. Algum tempo depois, muito pouco, segundo os especialistas, Paulo se foi. Então, essa carta também é importante por se tratar das últimas palavras de Paulo ao mundo. E aqui, concluindo todo o seu chamado, concluindo toda a sua argumentação para Timóteo, Paulo vai dizer: Timóteo, já conversamos sobre o seu background, sobre a sua formação de fé, o tanto que foi difícil para você sem uma referência paterna, muito provavelmente uma pessoa tímida ali, você tinha como referência sua mãe e sua avó Lloyd, mas eu te acolhi. Paulo vai tratar tudo isso nos primeiros capítulos. Eu vi a sua fé não fingida, eu estive com você, eu andei com você. Aí Paulo começa a falar sobre o cenário. Timóteo, então, o cenário está difícil, tem gente aí que está maluco, levantando profetas e falsos apóstolos que estão falando mentira, estão corrompendo a igreja. A cena está difícil, Timóteo. Aí ele agora vai chegar no ponto nerval da carta e final também. Agora ele vai, então, Timóteo, tendo dito isto, que sei quem você é e que sei como é que anda o mundo aí fora, lá vai. O meu chamado vem agora. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e por seu reino. Veja a solenidade, não é um chamado qualquer. Paulo vai trazer como testemunha somente Deus e Cristo Jesus. Será que o pedido de Paulo a Timóteo vai ser brincadeira? Será que o que Timóteo responder para ele vai ser tido como, vai ser passado assim, de forma aleatória? Seja lá o que Paulo vai dizer a Timóteo, seja lá qual for a convocação de Paulo a Timóteo, a resposta de Timóteo aqui vai contar muito, porque ele está não apenas diante de Paulo, mas diante de Deus e Cristo Jesus. Cuidado com a sua resposta, Timóteo, porque é na presença de Deus e de Cristo Jesus que eu lhe convoco. Pregue a palavra.
Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Que coisa difícil. Pregue a palavra. E o que é pregar a palavra? É subir num púlpito uma vez por semana e falar com as pessoas? Alguns pastores prefeririam que fosse assim, que pregar a palavra significasse vir ao púlpito uma vez por semana e falar com a massa. Mas para Paulo, pregar a palavra é uma labuta, é um labor, é um trabalho diário. É púlpito, mas também é exortando, é consolando, é confortando. Com toda paciência e toda doutrina. Alguns pastores prefeririam que Paulo tivesse dito: com a paciência que você puder e com a doutrina que você escolher estudar. Mas Paulo vai dizer: com toda paciência e com toda doutrina. É um trabalho pesado. Ter paciência é pesado. Estudar toda a doutrina, assim como Paulo disse que fez, né? Quando ele estava se despedindo dos irmãos de Éfeso, ele vai dizer: eu preguei toda a verdade de Deus entre vocês. Um pastor, quando chega no final do seu ministério, seu prazer deve estar nisso, em olhar para trás e saber que pregou toda a verdade de Deus, não as suas verdades preferidas, não os seus assuntos do coração, mas esteve pronto e exortou em tempo, fora de tempo, no púlpito, fora do púlpito, para a massa, para o indivíduo. Que chamado solene, que responsabilidade nós temos aqui. E aí, verso 3, Paulo vai lembrar a Timóteo daquilo que ele já vem dizendo na carta, né? Olha, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Aqui está um pouco da resposta à pergunta que muitos fazem, né? Como é que é possível, rapaz, pregador tal, ou movimento tal, tanta gente seguindo, a massa toda indo atrás, e o pregador tal, fiel, verdadeiro, honesto, suando a camisa para segurar seus poucos membros na igreja? O que acontece com isso? Como é que isso acontece? Segundo o que nós acabamos de ler, a resposta, muito provavelmente, está no fato de que é o povo que configura tais pregadores. E é por isso que eles são tão massificadores, porque eles são configurados pela massa. A massa configura o seu pregador. E é um risco que nós, como pregadores e ministros, e até artistas, músicos, compositores, nós sofremos diariamente. É a tentação de sermos configurados pelo público. O que o público está querendo? O que faz a minha igreja dar glória a Deus bem alto? O que faz o povo cantar junto comigo? Qual que é a frase de efeito? Qual que é a mensagem que balança a estrutura da galera? Então eu vou por aqui. É uma trilha mais fácil. Pregadores, não se deixem configurar pela massa. Cantores, não escolham a música que a igreja vai cantar. Que não seja esse o seu critério. Pelo amor de Deus. Se você tiver que cantar sozinho, a igreja ficar calada, mas você estiver certo de que está cantando a verdade, está tudo bem. Deixa a igreja calada mesmo. O silêncio, às vezes, é uma excelente resposta de submissão, de louvor e honra a Deus. Você não precisa fazer barulho para eu pensar que você está me acompanhando aqui. Eu estou de boa. Eu não tenho essa paranoia como ministro de louvor, não. Cadê, gente? Ih, não comeram feijão. Vamos cantar, grita. Eu não estou nem aí. Se quiser gritar, grita. Se quiser ficar em silêncio, fica em silêncio. Eu sei que às vezes o silêncio e a quietude é uma resposta. Então, Timóteo, prega a palavra. Porque vai chegar um tempo que vão configurar aí seus pregadores e não vão querer ouvir a verdade de Deus. Então vem ajudar aqui. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Que triste troca
a dura verdade pela amarga mentira e pela fantasia e pelos mitos. Tu, porém, Timóteo, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, eu já estou sendo entregue, derramado, como oferta de libação ou oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Paulo está dizendo, Timóteo, pois é, eu já estou sentindo o cheiro da oferta de libação, minha vida já está sendo derramada. A oferta de libação, no cenário dos sacrifícios, né? No dia dos sacrifícios, ela era a última oferta. O altar estava ensanguentado de tanto animal que havia sido morto, pela família tal, pelo não sei quem, pelo pecado de não sei quem lá, e tome animal sendo morto naquele altar, por horas e horas e horas e horas. Mas ao término de tudo, chegava o momento da oferta de libação, que era aquele momento em que ou óleo muito perfumado, ou vinho era derramado sobre o altar. E aquele cheiro subia e incensava todo o ambiente. E aquele cheiro era um sinal de que estava chegando ao fim, e de que Deus havia aceitado o sacrifício do povo. Estava terminando. Paulo, que por longos anos foi malhado e sacrificado pela igreja e pelo evangelho, e sangrou sendo apedrejado, sangrou sendo traído, sangrou de tantas formas, sangrou sendo rejeitado, sangrou sendo expulso de cidades e sinagogas, sangrou naufrágios, sangrou de toda forma que você possa imaginar. Ele agora já começava a sentir o cheiro da oferta de libação, e ele entendia o que isso significava. Timóteo, eu estou partindo. Falta muito pouco e eu já posso vislumbrar a coroa que está reservada a mim, e não somente a mim, mas a todos os que amam a vinda de Jesus. E aí ele vai entrar no verso 9 e vai convocar Timóteo, né? Timóteo, procura vir depressa ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Procura vir depressa ao meu encontro. Ele vai dar a primeira razão pela qual Timóteo tem que se levantar da sua cadeira e vir depressa ao encontro dele. A primeira razão é porque Demas, abandonando o presente século, amando o presente século, abandonou o evangelho e a Paulo. Demas foi citado 3 vezes nas cartas de Paulo. Na primeira vez ele é citado como assim: Demas, meu cooperador. Na segunda vez que Demas é citado, ele é citado assim: fulano, cicrano, beltrano, Demas, não sei mais quem, já não tem mais o título de meu cooperador. Será que a gente pode imaginar ou supor daí que significaria dizer que Demas já estava perdendo um pouco o fôlego no serviço da fé? Não sei que a terceira vez que ele é citado é aqui. Demas, amando o presente século, abandonou-me. É muito importante que a gente agora pare um pouquinho só para olhar para nós. O mais intenso que você tenha sido um dia no serviço da fé, ao lado do pastor André e dos demais irmãos dessa igreja aqui, da sua comunidade local, você que não é daqui, por mais fervoroso que você um dia tenha sido, ou seja hoje, cuidado, não seria a primeira vez que alguém começou tão bem, terminou abandonando o barco na hora da dor. A dor parece ser essa mão forte que balança a figueira, né? E se Demas abandonou o evangelho a Paulo por amar aquele século primitivo, sem Netflix, aquele século sem ar-condicionado, aquele século sem muito conforto, quais são as nossas chances de também não abandonar o evangelho? Porque o nosso século é muito mais atrativo do que o século de Demas. Quais são as nossas chances?
Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, em um outro momento nessa mesma carta, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nós não temos chance nenhuma, pela nossa força não. Só existe uma saída para nos sustentar até o final, é a graça que há em Cristo Jesus. Portanto, se isso é verdade, não há outro assunto mais urgente para a saúde da igreja do que a graça que há em Cristo Jesus. É isso que nos mantém firmes até o último dia. É isso que evita o nosso abandono. Não adianta pregar moralismo, porque a igreja de Corinto, altamente moralista, provou para a gente que moralismo não segura ninguém santo. Lá na igreja de Corinto, altamente moralista, cheia de dons e de barulhos espirituais, espiritualistas é diferente de espirituais. A igreja de Corinto, cheia de barulho, cheia de língua estranha, cheia de profecia, não suportava um rabo de saia, não aguentava. O que acontecia dentro da igreja de Corinto, Paulo vai dizer que nem lá fora se via. Diga aí. Portanto, que segura alguém na fé não é a pregação moralista, baseada na sua capacidade de ser justo e bom, mas é a pregação baseada na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer também, Paulo vai dizer, que Timóteo tem que vir depressa. Primeiro porque Demas abandonou o mundo, e a gente está assim também hoje, cheio de gente abandonou o evangelho por amar o mundo. A gente está assim também hoje, cheio de gente abandonando o evangelho por amar o mundo. E em segundo lugar, Paulo vai dizer, olha, Crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia. Segunda razão pela qual Timóteo tem que vir depressa é porque a demanda é enorme. No caso de Crescente, de Tito, não é que eles abandonaram o evangelho, não, eles tiveram que se virar, porque a demanda é enorme. Gente, a demanda é enorme. Pergunte ao seu pastor. Por mais gente que esteja aqui hoje de manhã olhando para mim, eu não me engano, eu sei que a demanda é maior do que a mão de obra, porque é regra, é sempre assim. Estou errado, pastor? É desse jeito mesmo? Acertei? Sou profeta, brincadeira. Eu cresci na igreja, meus pais são plantadores de igreja, minha vida inteira eu fiquei sentado na primeira fileira, vendo meu pai pregar, minha vida inteira eu vi isso. Perdi as contas de quantas vezes eu pude presenciar missionários dando testemunho, que vem de longe, do seu campo, e vem falar na igreja. Nunca vi um missionário dizendo assim, olha, eu vim aqui só para dizer que está tudo bem, está tranquilo. Só vim dizer, relaxa. Oração, tá, se quiser orar então ora, mas assim, tá de boa mesmo. A gente está cheio de mão de obra lá no campo, financeiramente, estamos hypados, está tudo certo. Então eu vim aqui só dizer mesmo isso e um abraço. Isso nunca aconteceu. Não comigo, não sei, tipo Davi, que né, nunca viu o justo mendigar o pão. Bom, ele não viu, né? Também no palácio, brincadeira. Essa piada foi ruim mesmo. Mas, vou até beber água. Mas eu nunca vi um missionário falando isso daqui. Pelo contrário, o que a gente escuta é: venham depressa, ajudem, está difícil. Porque a obra de Deus é feita assim. Cristo foi quem disse: grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Meu amigo, você está entendendo quem foi que disse isso? Foi Cristo. Foi o mesmo verbo que disse haja luz. Ele é o verbo que faz as coisas acontecerem à sua ordem. Quando ele disse haja luz, o universo estava mergulhado em sombra e escuridão, mas saiu correndo doido para entregar a luz para ele. Por que ele disse haja luz? Quando ele disse Lázaro sai para fora, o mundo dos mortos teve que dar um jeito, porque o que ele diz é, sempre é, incontestavelmente é, e é por isso que ele é chamado de soberano, que ninguém contesta Cristo. Um pregador que eu admiro muito disse certa vez que na hora de ressuscitar Lázaro, Cristo teve de dizer Lázaro sai para fora, porque se ele dissesse apenas sai para fora, é possível que todas as catatumbas do mundo se abrissem para devolver os seus mortos.
tamanho o seu poder e o seu domínio, a sua soberania sobre toda a criação e todo o universo. E ele disse: grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Nunca vai mudar. A seara sempre vai ser maior. E isso é bom, porque é assim que se faz a obra de Deus, independência. E ele vai continuar a frase dizendo: a seara é grande, poucos são ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara. A obra de Deus se faz rogando. A obra de Deus se faz em humildade, em humilhação, de joelho no chão. A obra de Deus é executada por gente que está se virando nos 30. Talvez você olhe para o seu pastor, sobretudo se você não anda muito próximo dele, os mais distantes. Talvez você olhe para o seu pastor e diga assim: rapaz, o pastor sabe o que está fazendo. Esse aí foi feito para isso mesmo. Esse pastor aí, olha lá, eu gosto dele porque ele sabe o que ele está fazendo. Olha como é que ele faz coisa bem direitinho. Ele consegue, ele tem muita capacidade. Deus fez ele para isso aí. Chega perto dele, você vai começar a desconfiar. Eu acho que o pastor não sabe muito bem. Estou preocupado. Conversa com a esposa do pastor um pouquinho. A obra de Deus sempre é maior do que a gente. É um milagre. A obra de Deus é um milagre. Eu não tenho uma igreja para tomar de conta. Graças a Deus. Posso ouvir um amém? Mas eu tomo de conta do candeeiro. Posso contar com as suas orações? São muitos artistas problemáticos. Da guia é só um exemplar, mas nós temos vários outros. E tem gente que olha para mim à distância e fala: Martés sabe o que está fazendo. Eu gosto do Martés, que ele sabe o que está fazendo. Não sei. Eu não sei o que eu estou fazendo. O da guia, que é o vice-diretor, ele não faz a menor ideia do que está acontecendo também. A gente às vezes senta lá em casa com o Daniel também, que está no rolê desde sempre, né, como uma coluna desse negócio todo. A gente senta nós três para conversar e a gente fala: o que está acontecendo, hein? O que está acontecendo? A gente não sabe. A obra de Deus é feita por gente pequena, que não sabe o que está acontecendo. E que depende do seu joelho no chão, do seu próprio joelho no chão. Precisa rogar, precisa se humilhar, precisa escrever carta e dizer: Timóteo, vem depressa. Está todo mundo se virando nos 30 aqui, Timóteo. Um já foi para lá, outro foi para acolá. Venha, meu amigo. Não tem tempo para você ficar se lamentando por causa disso, por causa daquilo, você ficar com medo, você ficar tímido. Pelo amor de Deus, Timóteo, venha depressa. Venha depressa. Você pode ter certeza que esse clamor está no coração do pastor também da sua igreja. Sempre vai estar, sempre. Sempre vai estar. E aí talvez você pense assim: mas o que eu vou ajudar? Como é que eu vou ajudar? Eu vou fazer o quê? Eu não sei cantar, eu não sei pregar. Aí olha a próxima frase de Paulo. Paulo vai dizer assim: só Lucas está comigo. Essa frase, só Lucas está comigo, é tão importante. Eu fico mordido. Porque na hora de fazer o álbum, amado Timóteo, que o pastor comentou, quem ouviu aqui vai saber o que eu estou comentando. Quem não ouviu não vai entender. Mas eu comento todo esse capítulo 4 no disco, menos essa frase, que era a que eu mais queria comentar desde sempre. Diga aí, esqueci. Eu deixei essa frase para fora. Eu fico mordido. Tanta gente escuta o disco, fica feliz e tal. Eu, quando escuto o disco, eu tenho raiva, que eu esqueci dessa frase. Mas o que eu queria comentar no disco, eu vou comentar aqui hoje. Só Lucas está comigo. O que significa dizer isso? Significa dizer que tem lugar para você, ó nerd, querido do meu coração, pessoa sem talento, você que se acha desfavorecido. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer muita coisa. Lucas estava lá. E ele nunca foi um pregador. Ele não era um apóstolo. Sabe o que Lucas fazia? Lucas registrava. Ele escrevia. Claro que Lucas estava lá, é claro. Lucas vinha seguindo a jornada de Paulo, desde que entendeu quem Paulo estava se tornando no Evangelho, na jornada cristã. Lucas foi a pessoa que registrou o Evangelho da forma mais bela. Sabe o Evangelho de Lucas, escrito por Lucas? É o Evangelho mais completo, perfeitamente é uma palavra difícil, mais proximamente adequado em sua cronologia. É o único evangelho que vai conter, por exemplo, episódios da infância de Jesus.
É um evangelho incrível, é um evangelho completo, está tudo organizado. O de Marcos, você não sabe o que vem, é tudo bagunçado de Marcos. O de João, ele vai mesmo. João vai para onde ele quer ir, o vento leva. Lucas não, Lucas foi minucioso no seu registro, desde a genealogia de Jesus, passando pelo seu nascimento, sua infância, gente. Nós temos um episódio da infância de Jesus por causa de Lucas, o nerd. Sua infância, e aí a sua jornada cronologicamente disposta. E aí ele não para no Evangelho de Lucas. Sabe o livro de Atos? Foi escrito por Lucas. Foi um livro só, que depois estouraram no meio. Mas Lucas e Atos é um livro só. Ele começa na genealogia de Jesus, depois vai seguindo os apóstolos, e depois segue Paulo, e vai registrando tudo. Eu imagino que se colocasse o microfone, vem aqui o irmão Lucas pregar, talvez ele tremesse nas bases. Portanto, vem depressa. O que você sabe fazer? Cozinhar? Tem lugar para você. O que você sabe fazer? Acolher? Tem lugar para você. Talvez o seu dom seja só o dinheiro. Seja rico. Temos pobres entre nós. Queria botar meu Pix aqui à disposição. Talvez o seu dom seja nerdeza mesmo, nerd. Você gosta de computador. Você pensa, como é que eu vou usar isso aqui para a glória de Deus? A pandemia mostrou como. Meu amigo, na hora da pandemia, os nerds se levantaram e falaram assim, minha vez chegou. Chegou a minha... Até emocionaram aqui, ó. Os nerds se abraçando. O pastor ligou para minha casa, cara, pedindo ajuda para eu fazer o vídeo. Eu abri uma sala ali, eu entrei na sala errada. Fizeram uma salinha com comida pra gente, eu entrei numa sala ali, só tinha nerd. Eu reconheci logo, eu reconheci os nerds. Eles estão no computador ali, ó, fazendo as coisas acontecer, fazendo a mensagem chegar na casa das pessoas. Só tinha nerd lá. Um abraço para os nerds que estão ali no computador agora. Só Lucas está comigo. Vem depressa. E aí ele vai dizer, quando você vier, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. A gente está terminando, gente. Sei que são 11h10, talvez vocês não estão acostumados a ir tão longe, desculpe. Mas a gente pode continuar aqui? Tá tudo bem, né? Tá bom. Eu sei que você está aperreado. Meu Deus, Marcos tem que terminar. Eu estou doido para comprar o livro dele. Calma. Calma, gente. A galera também é muito agoniada, boy. Na moral mesmo. Aí ele vai dizer, quando você vier... Não, antes de dizer, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil ministério. Essa frase aqui também me fala coisas impressionantes ao meu coração. Quando Paulo diz, traga Marcos, porque ele me é útil ao ministério, eu entendo que a obra de Deus é feita por gente fraca mesmo, como Paulo, dependente, que está aqui se humilhando, pedindo ajuda. Que a obra de Deus é sempre maior do que a gente está apto. A obra de Deus não é sobre o que eu posso fazer, mas é sobre o que Ele faz a partir de mim. A obra de Deus é para a glória de Deus. E é por isso que Ele escolhe vasos de barro, como Paulo, como você. Gente que às vezes não tem nem muita paciência. Paulo brigou com Marcos. Eles fizeram a primeira viagem missionária juntos. Quem me disse isso foi Lucas, o nerd. Eles fizeram a primeira viagem missionária juntos. E aí, Marcos teve alguma coisa lá, uma reserva, teve que voltar. Quando Marcos voltou, Paulo ficou arretado com Marcos. E aí, numa segunda viagem, algum tempo depois, Barnabé vai dizer a Paulo, Paulo, o Marcos está querendo ir junto com a gente. E Paulo vai dizer, vai não. E Barnabé, meu amigo, dê uma chance ao rapaz. Não vou andar com gente que é peso. Vai chegar lá, vai ter medo de não sei o quê. Ai, tem uma pedra sendo jogada na gente. Ai, e vou para casa de mamãe, que ela tem leitinho para mim. E vai voltar de novo, vai abandonar a gente no campo. Não vai não. E Barnabé, meu amigo, não faça isso. E Paulo, eu faço. Não faça, eu faço. Romperam. Foi aí que Paulo foi com Silas para um canto e Marcos foi com Barnabé para outro rolê. Romperam, minha gente. Paulo sem paciência com os mais novos. Paulo com aquela urgência dele, machucando as pessoas que têm outro tempo. Porque as pessoas, cada uma tem seu tempo. Ninguém anda na mesma velocidade. Ninguém anda na mesma velocidade. Ninguém é Paulo o tempo inteiro. Às vezes você é Marcos e tem algum receio. Está tudo bem. O Evangelho tem paciência com você. Lembre de Jesus mostrando as mãos para Tomé. A gente só lembra de Tomé como alguém inferior, incrédulo.
Gente, Jesus não tratou Tomé assim, como alguém inferior, como um incrédulo. Jesus poderia dizer assim: Tomé, eu quero ver. Você quer ver, Tomé? O que é isso, cara? Como assim você quer ver? Meu Deus do céu, que homem sem fé. Meu Deus do céu, que... Jesus é paciente e falou: está aqui, quer ver? Está aqui, toque. Essa paciência que a gente não tem com pessoas mais lentas, que têm outra velocidade na fé. Paulo não teve também não. Mas aqui, no final de sua vida, Paulo escreve: traga Marcos. Ele me é útil. Essa frase me diz que há esperança para mim, que erro. O processo de Deus na minha vida um dia me levará nesse ponto de perdão, de maturação. E aí ele vai dizer: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Você quer mesmo esse evangelho? Você quer mesmo esse evangelho? Talvez você está aqui porque é um lugar agradável. Talvez você está aqui porque é melhor criar seus filhos aqui. É um ambiente um pouco mais seguro, uma vida social um pouco mais equilibrada para criar seu adolescente. Mas cuidado, se você começar a se envolver demais com esse negócio de evangelho, de igreja, você pode chegar ao ponto de se perder de si mesmo, de se afogar em Cristo e de diluir a você mesmo. Se você se envolve muito com o evangelho, você começa a ter que negociar algumas coisas, a ter que abrir mão de algumas coisas pelo evangelho. Algumas coisas que você considera muito preciosas. Suas vontades, sua personalidade, até sua história. Tem coisas que você vai ter que... eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Se você se envolver demais com o evangelho, você vai ter que começar a pensar: está na hora de não ser mais assim. Está na hora de abrir mão de coisas que eu considerava valiosas para mim, umas ideias que eu levei tempo para estabelecer, para construir. O evangelho vai desmoronar. Talvez você perca alguns amigos. Talvez você perca a sua família. Talvez você vai ter que perder aquela promoção tão sonhada, porque tem que dar um jeitinho e o evangelho não permite isso. Se a sua relação com o evangelho começar a ficar muito intensa, vai chegar uma hora que você vai ter que perder certas coisas aí. Se você se envolver tanto com o evangelho, ao ponto de chegar igual o Paulo, assim, de não saber mais, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, sabe? Eu não sei mais se sou eu, se é Cristo, aonde começa eu, aonde começa Cristo, até onde vai Cristo em mim, até onde vai eu. Estou afogado no universo, no oceano que é o evangelho. Se você chegar nesse ponto, é muito provável que você, no último dia da sua vida, esteja escrevendo, igual Paulo, uma carta para um amigo distante: me traga uma capa porque eu sinto frio, me traga meus livros, eu sinto falta de coisas e de pessoas, me traga Marcos, um amigo para me fazer rir. Você quer esse evangelho, gente? Talvez tenham pregado para você outra coisa ao longo da sua jornada cristã. O evangelho de vem para cá que vai dar tudo certo, é lindo, é maravilhoso, seus problemas acabaram. Eu sinto lhe dizer que não é muito o evangelho que Paulo está pregando a Timóteo. E que talvez você perca tudo por vir aqui e solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus dizer sim ao evangelho. Você quer esse evangelho? Veja no verso 14: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Você quer esse evangelho? Paulo está aqui no final da sua vida falando para Timóteo: Timóteo, vem aqui, quando você chegar, cuidado com Alexandre. Alexandre disse que ia me ajudar, e Alexandre podia ajudar. Provavelmente era alguém muito importante, ele tinha até um título, ele era o ferreiro, ele trabalhava nessa questão com os bronzes, né? E naquela época isso era mesmo que você ter ações na Google, porque o bronze movia o mundo. Provavelmente Alexandre tinha voz em Roma, onde Paulo estava preso, talvez porque fornecesse bronze para o exército romano, sabe lá, mas era alguém importante, influente, que prometeu a Paulo ajuda. No final das contas, Paulo está dizendo: Alexandre causou-me muitos males. Talvez Alexandre tenha piorado a situação de Paulo, ao invés de ajudar como prometera. Você quer esse evangelho?
um evangelho de traição. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente à nossa palavra. Paulo está falando do seu julgamento. Quando Paulo falou algo, Alexandre, ao invés de se levantar e apoiar Paulo como prometera, se levantou e contrapôs Paulo. Isso piorou a situação de Paulo. E aí Paulo vai continuar falando do seu julgamento. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me ajudar. Diga-se de passagem. Alexandre me traiu. Mas fora Alexandre tem outro quesito. Ninguém estava lá. Gente, como é que Paulo não se joga na agonia que a gente se joga diariamente, de pensar que a vida não valeu nada? A gente se joga nisso diariamente. Minha vida não está valendo nada. Meu Deus, eu estou jogando minha vida fora. Estou jogando minha vida fora. Paulo chega no último dia, acorrentado, vai ser levado ali diante dos seus perseguidores, velho, mal cuidado, barba por fazer, todo enrugado, problema respiratório devido ao lugar onde ele estava ali na masmorra, pedras frias, umidade, falta de sol, falta de vitamina no corpo. Paulo está ali, magro, raquítico, com dificuldade de olhar para as pessoas, porque, segundo alguns vão dizer, Paulo tinha problema de vista também. Finalzinho da sua vida é quando ele chega lá, está alguém lendo lá o relatório sobre o caso de Paulo, os seus juízes estão lá, os perseguidores estão lá, tem até os curiosos lá também olhando, e Paulo, enquanto alguém está lendo ali, de repente ele levanta o rosto, para ver e procurar uma face familiar, um rosto amigo, e ele olha e não acha ninguém. Nessa hora, certamente aqui, valeu a pena, Paulo, uma vida inteira abraçando todo mundo, se dedicando para todo mundo. Quando você chega no final, quando você mais precisa, cadê? Paulo, você é tão inteligente, nasceu privilegiado, Paulo. Você podia hoje estar sentado ali naquele lugar que aquele juiz está sentado te julgando. Você podia ser qualquer um desses magistrados aqui. Você era inteligente. Você poderia ser quem você quisesse. Olha onde você está. Valeu a pena, Paulo. Qualquer um de nós estaria à beira de um abismo de surto. Mas antes que Paulo se jogasse nesse abismo e surtasse, e abandonasse a sua história, amaldiçoasse o seu nascimento, veja o que ele diz. Verso 17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Paulo, antes de se lançar nesse turbilhão de angústia, escolhe levantar o rosto de novo e olhar mais uma vez. E quando ele vai passeando seu olho míope, ele encontra de novo. Encontra a mesma luz que o derrubou no caminho para Damasco em sua juventude. Encontra os mesmos olhos que lhe acolheram. Está lá. Cristo ainda está lá. Você quer esse evangelho? Se você se envolver demais com ele, é possível que você chegue no último dia da sua vida pedindo por uma capa, pedindo por livros, pedindo por alguém para lhe acompanhar, um amigo querido. Olha, você pode perder muito, pode perder tudo, mas eu lhe garanto, não é possível chegar ao último dia da sua vida e olhar ao seu redor e não encontrar lá novamente Ele, o mesmo olhar que te acolheu na sua dor, na sua imundícia, no seu pecado, e lhe redimiu, lhe salvou e lhe carregou até este dia de hoje. Não é possível, é impossível chegar no último dia da sua vida, tendo dedicado-se ao Evangelho e não encontrar Cristo. Não é possível, você vai encontrá-lo. Portanto, vale a pena. O Evangelho vale a pena. Ele é tudo. Ele é o bastante. Cristo é o bastante.
Olhar para Cristo e ver que Ele está lá é suficiente para Paulo. Ele vai se levantar e vai falar em sua defesa. Olha o que ele vai dizer aqui. Ó. Cristo estava comigo, ao meu lado, e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui liberto da boca do leão. Assim também o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo fala, ó, quando eu vi Cristo ali, chegou a hora de eu me defender. E aí Paulo, ao invés de se defender, de usar aquele momento para dizer, eu sou inocente, eu ajudei a sociedade, eu ajudei a comunidade, eu estou sendo penitenciado à toa, estão cometendo injustiça comigo. Em vez de Paulo falar sobre si e de se defender, quando ele percebe que Cristo ainda está lá, ele prega o Evangelho. De novo, faz de novo o que o levou para a cadeia. Fala sobre Cristo e que Ele está vivo. Ele me livrará de toda obra maligna. Eu fui salvo da boca do leão. Provavelmente Paulo não foi condenado para ser morto naquele dia exatamente. Mas alguns dias depois ele voltou para o tribunal e foi condenado e foi morto. E ele vai dizer aqui, o Senhor me livrará de toda obra maligna. Como que livrará de toda obra maligna? Se uns dias depois ele estava sendo decapitado. Paulo errou aqui, né, gente? Parece que Deus não o livrou de toda a obra maligna. Teve uma aí que Deus cochilou, perdeu de vista. Não. No universo de Paulo, obra maligna não é morrer, não. No universo de Paulo, morrer é vida. Morrer é ganho. No universo de Paulo, morrer não é obra maligna, não. Morrer é lucro. Que o Evangelho tem dessas coisas. O Evangelho é subversivo. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. No Evangelho, morte tem cheiro de vida. Obra maligna para Paulo é blasfemar, é abandonar a fé por conta da pressão, das dores e do sofrimento. E Paulo está aqui seguro, está pressão, mas eu não. Ele vai me livrar de toda obra maligna e eu vou seguro para o reino celestial. Eu vou permanecer crendo até o último segundo. O que aconteceu? E aí ele termina suas últimas palavras dizendo, saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno, Timóteo. Eubolo Prudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com seu espírito e a graça seja com vocês. O que Paulo está fazendo no seu último dia de vida, nos seus últimos dias de vida? Paulo está fazendo o que fez a vida toda. Está fazendo pontes. Ó, tem gente doente ali. Me lembra muito Cristo. A cruz, podia estar pensando somente na sua dor, na sua humilhação, mas pensou na sua mãe também. E no seu discípulo mais novo. Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Cuidando deles. Até no momento em que ele precisava de maior cuidado. Aqui está Paulo na cruz e dizendo para Timóteo, Timóteo, olha, deixei gente doente ali, vai cuidar deles. E tem mais, ó, quando você chegar aqui, tem Eubolo, Prudente, Lino, Cláudia, que estão te saudando. Provavelmente os últimos filhos na fé de Paulo, os últimos convertidos. E Paulo já está preparando aí, ó, se você chegar e não estiver aqui, cola nesses irmãos, eles vão precisar de você. Paulo está fazendo aquilo que fez a vida inteira, relações, cuidando de gente. E aí ele vai encerrar dizendo, Senhor seja com seu espírito. E a última frase do apóstolo ao mundo em carta é: a graça seja com vocês. Paulo poderia desejar muita coisa para Timóteo e para a gente. Que lhe vá bem a saúde, que você tenha muitos amigos, que você tenha muito dinheiro, mas Paulo deseja uma coisa. Timóteo, quando eu tinha a sua idade, e eu sofria porque eu pregava aqui, curava acolá, via Deus curando tanta gente por mim, por meu intermédio, e quando eu olhava para mim, estava ali espinho, me maltratando, a minha carne me ferindo,
E eu fui ao Senhor, Timóteo, com energia. Por 3 vezes pedi a Ele que me retirasse esse espinho na carne. Mas o Senhor me disse, Timóteo: Paulo, não se aveste não. Não se aveste não, Paulo. A minha graça te basta. E aí eu aprendi essa lição, Timóteo, que a graça é melhor do que a vida. A graça é vida. A graça é superior a tudo. A graça me basta, ela é suficiente. Se eu estou com a graça de Cristo, eu posso estar saudável ou doente, está tudo bem. Eu posso ter muito dinheiro ou nada, está tudo bem também. Eu posso estar cheio de amigo ou na solidão. A graça de Cristo me sustentou a vida inteira. Certamente é essa graça que me abrirá os portões celestiais. Eu não vou ter condições de entrar sequer de pé, porque quem me vê de longe pensa que eu fui feito para isso. Mas eu me conheço, sei dos meus espinhos. Eu sei que eu não cheguei ali por meu mérito, mas foi a graça que me carregou. Portanto, não ousarei sequer estar de pé para cruzar os portões celestiais. Timóteo, é a graça que me carregará portão adentro. E é por isso que eu lhe desejo não outra coisa, mas a graça de Cristo Jesus. Para um homem fraco como eu, um homem fraco feito você, Timóteo, não tem outra coisa senão a graça. Se você fosse forte, se você tivesse tido um pai presente, se você tivesse tido uma família rica, mas não, você foi criado por umas mulheres aí. Se você fosse influente, articulado, mas é tímido, sabe nem falar direito, eu poderia confiar em tudo isso. Mas você, eu sei quem você é, Timóteo. Portanto, que a graça de Deus te carregue. É pela graça que se chega lá. A obra de Deus é feita pela graça. A vida cristã é desenvolvida pela graça. É pela graça que a gente está aqui hoje. A graça de Deus esteja com todos vocês, meus irmãos. Que Ele nos ajude. Eu vou cantar uma última canção. Enquanto isso, permita que o Espírito Santo faça o trabalho que é dele, que pregador nenhum faz. O Espírito Santo lhe console, lhe conforte. E que essas palavras de Paulo a Timóteo lhe encorajem a, diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, tomar uma decisão sobre a sua jornada. Você quer esse evangelho?